Eu quero perguntar para você se você já ficou preso ou presa em algum lugar. Você já se percebeu numa situação de aprisionamento ou de confinamento? Esse é pelo menos um lugar ou uma situação que, no mínimo, é desafiador. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Aliás, posso te dar um aviso rápido: junho já está chegando e com ele uma nova série de devocionais aqui no Colo do Pai. Durante todo o mês, nós vamos falar de um inimigo silencioso, a ansiedade, que talvez você carregue há anos e que pode estar por trás de várias doenças, incluindo aquelas autoimunes. No dia 1º de junho, começa o nosso mês de combate à ansiedade, porque estar no colo do Pai e viver ansioso não combinam. Você vai aprender a trocar peso pelo descanso, a encontrar paz sobrenatural com ferramentas que unem Bíblia, fé e ciência. Então fica por perto, se inscreve agora e convida quem você ama, principalmente quem precisa abrir mão desse comportamento com urgência. Porque o que vem por aí pode mudar tudo. Agora sim, vamos retomar o nosso devocional. Olha, esse vídeo é um vídeo atípico em relação a algumas coisas. Veja, eu gravei ainda há pouco um vídeo, fiz uma das minhas tarefas aqui como colaborador e como alguém que contribui com o canal do Colo do Pai. E quando eu estava para sair daqui desse ambiente, aconteceu algo inusitado. O trinco da porta quebrou. Olha, eu poderia esperar qualquer coisa menos que isso acontecesse. O resultado é que eu fiquei preso nesse lugar, preso nesse ambiente. E isso provocou obrigatoriamente uma série de reflexões essas que estão sendo tão poderosas a ponto de eu aproveitar para gravar essa mensagem aqui para você. A Bíblia fala sobre situações como essa. Por exemplo, lá no Salmo 142, no versículo 7, diz o seguinte: o salmista Davi, o rei, ele está em momentos antes de ele realmente se tornar rei, passando por situações ali diversas, e uma delas é que ele está fugindo de alguém, mais especificamente de Saul, dos seus inimigos. Agora ele se encontra dentro de uma caverna. É a caverna de Adulão. É um lugar onde ele se refugiava ou encontrava refúgio, mas mesmo Davi encontrando refúgio nesse lugar, muitas vezes aquele não era o lugar que ele deveria ou permaneceria muito tempo. Por quê? Porque ali não era o lugar nem do seu habitat, nem da sua permanência e muito menos do seu reinado. Davi não deveria viver ou estar naquela caverna, mas a Bíblia diz que ele estava ali porque estava fugindo. Bom, eu não estou fugindo de nada e de ninguém, mas vim para um lugar e acabei ficando preso aqui. A caverna é um lugar que é limitado, a caverna é um lugar com poucas probabilidades, a caverna é um lugar onde nós enxergamos pouco e é um lugar que provoca reflexões diversas em nós. Eu não estou numa caverna, mas estou numa sala aqui de talvez 3 metros por 3 metros e isso está gerando muitas coisas em mim. Eu conheço pessoas que, se estivessem nessa mesma situação que eu estou agora, elas estariam emocionalmente
numa outra frequência. Eu confesso que ao longo de 1h30 que eu estou aqui nesse lugar, já indo para 2 horas, eu não estou atribulado, não estou demasiadamente preocupado e eu não estou muito preocupado mesmo. Por quê? Porque eu já fiz alguns contatos, algumas pessoas, poucas, já sabem que eu estou aqui e outras vão chegar, quem sabe, daqui a alguns momentos aqui nesse ambiente e vão me auxiliar. Mas existem muitas pessoas que estão presas, talvez não no ambiente geográfico, não no ambiente natural, mas estão presas em si mesmas, presas nas suas ideias tóxicas, presas nas suas emoções negativas, presos nos sentimentos negativos, presos em traumas e estão numa verdadeira prisão interior, seja ela espiritual ou emocional. Eu não sei qual é o tipo de prisão, de limitação ou de situação que você se encontra e que seja similar à dinâmica de alguém estar preso numa caverna ou numa sala, como é o meu caso. Porque quando estamos presos, nós estamos limitados. E não foi para isso que Deus, o nosso papai, nos criou. Pelo contrário, a vontade dele é que a gente viva verdadeiramente livre e desfrute de tudo aquilo que ele de antemão já preparou para nós. E nós precisamos nos libertar, nós precisamos sair desses lugares de limitação. E como fazemos isso? Bom, a base do que estamos refletindo aqui é a história de Davi dentro da caverna de Adulão e lá no Salmo 142, que descreve parte dessa história, no versículo 7, o salmista Davi, ele está finalizando a sua oração, o seu momento de relacionamento e de intimidade com Deus, e ele diz o seguinte: tira a minha alma do cárcere, ó Deus, para que então eu possa louvar o Senhor ainda mais, e as pessoas vão me ver e eu atrairei pessoas de bem para mim, ou os justos me rodearão. Olha que interessante, Davi está preso numa caverna, eu nesse momento preso numa sala, sem condições de sair por mim mesmo, Davi sem condições de sair por ele mesmo daquela caverna devido ao risco de vida que ele está correndo, mas ele não está pedindo para Deus tirar ele da caverna, ele está pedindo para Deus libertá-lo do cárcere da alma. Tira a minha alma da prisão, ó Deus, para que eu possa verdadeiramente continuar tendo uma vida de louvor ao seu nome. Sabe que as prisões da alma, elas são, sim, limitadores para uma verdadeira liberdade e para uma verdadeira relação de intimidade com Deus. E olhe, isso é um problema. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós aqui do Colo do Pai idealizamos um treinamento gratuito, um treinamento poderoso, prático, dinâmico e, repito, gratuito para você participar dele. E se você tem interesse, se inscreva aqui abaixo gratuitamente no link ou escreve aqui Fundamentos da Fé e nós vamos te enviar o link para você ter acesso à sua inscrição e participar desse treinamento. Você é o nosso convidado e por meio desse treinamento, Fundamentos da Fé, nós vamos te ajudar a libertar-se de situações, circunstâncias que estão impedindo você de avançar na sua relação com Deus e de viver a vida extraordinária que Ele já preparou para você. Conta conosco!
Ainda sobre o Salmo 142, uma vida presa, uma situação onde Davi está se vendo aprisionado, mas a principal prisão não é a falta de liberdade física, mas a liberdade a nível de alma. A libertação que ainda não tinha acontecido num nível que Davi precisava. Você sabia que as nossas maiores limitações, elas não são físicas? A prova disso é que o apóstolo Paulo, por amor ao evangelho, ele ficou preso em muitos lugares. Um deles foi em Roma. E ele, enquanto esteve preso, ele conseguiu escrever muitas coisas que se tornaram as páginas dos evangelhos e das cartas de Paulo, aonde nós, por meio delas, podemos receber orientação divina, inspiração do Espírito Santo e viver muito melhor. Ele escreveu na prisão. Isso é uma prova de que as maiores prisões não são as físicas, mas são as prisões espirituais e as prisões a nível de alma e emoção. Olha, o Salmo 142 fala que Davi está preso, mas ele identifica prisões que não são naturais e físicas, como eu falei, mas são prisões internas. Ele, no mesmo Salmo, nos dá pelo menos 4 dicas que nos ajudam a lidar com isso. A primeira delas está lá no Salmo 1, que é pedir ajuda a Deus, entender que Deus pode resolver o meu problema. Segundo lugar, expor o problema. Como nosso querido Luizão aqui do canal diz, chamar problema de problema, sem máscaras, dizer qual é o problema. Terceiro ponto, reconhecer a limitação pessoal e reconhecer a incapacidade de lidar com aquilo sozinho. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é inclinar-se para aquele que pode todas as coisas, inclusive nos tirar dessa condição. Salmo 142, princípios básicos para nos ajudar a sair das prisões que estamos, dos lugares de limitação que por vezes nos encontramos ou nos incluímos, e a graça de Deus nos assessorando em tudo. Quero orar com você. Que bom que você esteve aqui. Envie essa mensagem para quem você acha que precisa ou para alguém que você sabe que está preso. Isso pode ajudar ela demais. Pai, muito obrigado por mais esse dia, que em meio aos lugares de limitação ou até mesmo prisões que nós nos encontramos, que o Senhor possa nos ajudar a refletir sobre o porquê dessas situações e por que estamos nesses lugares. Que o seu Espírito nos ajude ao longo desse dia a refletir sobre essas coisas. Graças te dou, porque o Senhor é aquele que está conosco em todos os lugares, incluindo os lugares de dificuldade. Como diz o Salmo 91, até mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco e pode nos ajudar. Muito obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos, obrigado pela tua graça que nos assiste e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve aqui, nos vemos amanhã de novo no Colo do Pai. Até amanhã, aqui nesse lugar. Shalom.